Imagine ser trancado em um pátio aberto, como uma fazenda silenciosa, diante de 8 cães famintos, enquanto uma baronesa observa tudo à distância, esperando um desfecho impossível. Ninguém acreditava que aquele escravizado sairia vivo, muito menos que o resultado mudaria o destino de todos ali. O que aconteceu naquele teste cruel ainda arrepia quem conhece a história. Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal para não perder histórias reais e perturbadoras como essa. Agora, vamos ao que ninguém esperava que acontecesse. No inverno brutal de 1789, nas terras geladas da Rússia Imperial, a baronesa Elizaveta Volkova era conhecida por 2 atributos igualmente célebres. Sua beleza gélida que havia conquistado duques e príncipes em São Petersburgo, e sua crueldade sem limites para com aqueles que considerava inferiores. Sua propriedade, localizada a 200 quilômetros ao sul de Moscou, estendia-se por milhares de hectares de terras férteis trabalhadas por mais de 300 servos, o equivalente russo dos escravos, pessoas legalmente ligadas à terra e ao seu proprietário, sem direitos ou liberdade. A mansão Volkova, uma estrutura palatina de 3 andares com mais de 100 cômodos, era cenário regular de festas extravagantes que atraíam a aristocracia de toda a região. Mas entre os servos que trabalhavam nas cozinhas, nos estábulos e nos campos, circulavam histórias sussurradas sobre a verdadeira natureza de sua senhora. Elizaveta Volkova tinha 32 anos em 1789, viúva há 5 anos de um barão 40 anos mais velho que havia morrido em circunstâncias que nunca foram completamente esclarecidas. Alguns diziam envenenamento, outros sugeriam que o coração simplesmente havia parado após anos de excessos, mas ninguém investigou muito profundamente. A baronesa tinha conexões poderosas na corte imperial e sabia como usar sua riqueza para silenciar perguntas inconvenientes. Ela era alta para os padrões da época, com cabelos negros como ébano sempre presos em arranjos elaborados, olhos de um azul tão claro que pareciam quase brancos sob certas luzes, e uma postura que comunicava autoridade absoluta. Mas era seu sorriso que realmente perturbava aqueles que trabalhavam sob seu comando, um sorriso que nunca alcançava seus olhos, que aparecia principalmente quando ela estava ordenando alguma punição particularmente severa. A crueldade de Volkova não era impulsiva ou emocional como a de muitos senhores tirânicos. Era calculada, quase científica em sua aplicação. Ela mantinha registros meticulosos das infrações de seus servos, reais ou imaginárias, e criava punições que pareciam projetadas não apenas para causar sofrimento, mas para quebrar o espírito humano de maneiras específicas e mensuráveis. Servos que eram pegos roubando comida tinham suas mãos mergulhadas em água fervente. Aqueles que ousavam falar contra ela eram forçados a usar máscaras de ferro que tornavam impossível falar por semanas. E havia punições mais criativas, mais psicológicas, que a baronesa parecia inventar como forma de entretenimento pessoal durante os longos invernos russos. Entre os 300 servos da propriedade Volkova, havia um que tinha particular infortúnio de ter chamado a atenção da baronesa de maneira especial. Seu nome era Dmitry Sokolov, um jovem de 23 anos que havia nascido na propriedade, filho de servos que haviam morrido durante uma epidemia de febre tifoide quando ele tinha 15 anos. Dmitry era notável por várias razões. Era alfabetizado, tendo sido ensinado a ler e escrever pelo antigo capelão da propriedade antes que o barão falecesse e a baronesa dispensasse todos os clérigos da mansão. Ele também possuía inteligência aguçada e memória excepcional, qualidades que o haviam tornado útil como assistente do administrador da propriedade, responsável por manter registros de colheitas e inventários. Mas foi precisamente essa inteligência que havia se tornado problema para Dmitry. A baronesa Volkova, durante uma inspeção de rotina dos livros contábeis, havia notado discrepâncias nos registros de grãos. Não eram roubos, os números estavam todos corretos, mas Dmitry havia reorganizado o sistema de contabilidade de uma maneira mais eficiente que aquela que a própria baronesa havia ordenado anos antes. Para ela, isso era insubordinação intolerável. Não importava que o novo sistema fosse objetivamente melhor. O que importava era que um servo havia tomado decisão independente, havia demonstrado capacidade intelectual que a baronesa considerava ameaçadora. Servos deveriam ser ferramentas obedientes, não pensadores independentes. Na noite de 15 de janeiro de 1789, durante um jantar elaborado com 12 convidados da aristocracia local, a baronesa Volkova anunciou que no dia seguinte haveria entretenimento especial para seus hóspedes. Ela não revelou detalhes,
mas o sorriso em seu rosto fez os servos que serviam o jantar trocarem olhares nervosos. Após o jantar, quando os convidados se retiraram para o salão de jogos, a baronesa convocou Dmitri para seu escritório privado. O jovem entrou com o coração acelerado, sabendo que ser chamado aos aposentos privados da baronesa raramente terminava bem. Ela estava sentada atrás de sua escrivaninha massiva de carvalho, os dedos longos e pálidos tamborilando ritmicamente sobre a superfície polida. Dmitri Sokolov, ela disse, sua voz suave mas carregada de ameaça, você demonstrou ambição acima de sua posição. Isso me desagrada profundamente. Amanhã, você terá a oportunidade de demonstrar se sua inteligência é realmente tão excepcional quanto você parece acreditar. Ou você passará no teste que preparei para você, ou, bem, deixemos-o ou como surpresa. A manhã de 16 de janeiro amanheceu com céu cinzento e neve caindo pesadamente sobre a propriedade Volkova. Dmitri havia passado a noite sem dormir, sua mente girando freneticamente tentando imaginar que tipo de teste a baronesa havia preparado. Ao amanhecer, ele foi convocado aos jardins dos fundos da mansão, uma área normalmente usada para passeios de verão mas agora coberta por neve profunda. Quando chegou, tremendo tanto de frio quanto de medo, encontrou um espetáculo que fez seu sangue gelar mais que a temperatura invernal. No centro dos jardins, os servos da baronesa haviam construído durante a noite um cercado circular de aproximadamente 20 metros de diâmetro, feito de estacas de madeira fincadas no chão congelado e entrelaçadas com arame. Dentro do cercado, presos com correntes que permitiam movimento limitado mas impediam fuga, estavam 8 cães de caça, borzóis russos, animais massivos criados para caçar lobos. Mas estes não eram os cães bem alimentados e cuidados do canil da baronesa. Estes eram animais que haviam sido deliberadamente privados de comida por 5 dias, seus ossos visíveis através de peles que antes eram luxuriantes, seus olhos selvagens com fome desesperada. Eles rosnavam baixo, circulando nervosamente dentro de seus raios limitados, ocasionalmente atacando uns aos outros em disputas territoriais. Ao redor do cercado, haviam sido erguidas arquibancadas improvisadas, essencialmente plataformas elevadas de madeira com bancos cobertos por peles e aquecidas por braseiros de metal. Os 12 convidados da baronesa já estavam sentados, embrulhados em casacos de pele, segurando copos de vodka quente, conversando animadamente como se estivessem prestes a testemunhar uma peça teatral e não, o que quer que estivesse para acontecer. A baronesa Volkova estava no centro da arquibancada, em uma cadeira ornamentada que parecia quase um trono, vestida com um casaco de armim branco que contrastava dramaticamente com seus cabelos negros. Ela sorriu ao ver Dmitri aproximar-se, escoltado por 2 guardas armados. Ai, nosso talentoso contador chegou, a baronesa anunciou, sua voz carregando facilmente através do ar gelado. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar Dmitri Sokolov, um servo que acredita que sua inteligência o torna superior aos outros de sua classe. Hoje, ele terá a oportunidade de provar isso. Ela fez um gesto elegante para o cercado. Dmitri, aqui está seu teste. Você entrará no cercado com estes 8 cães famintos. Eles não foram alimentados por 5 dias. Você não tem armas, não tem proteção. Seu objetivo é simples: sobreviver por 1 hora completa sem ser morto. Se conseguir, eu não apenas perdoarei sua insubordinação, mas elevarei sua posição. Você se tornará administrador-chefe de toda a propriedade. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo rosnado dos cães e pelo assovio do vento. Dmitri olhou para o cercado, sua mente processando a impossibilidade absoluta do que estava sendo pedido. 8 cães de caça famintos, animais treinados para derrubar lobos, animais que pesavam mais que ele e eram muito mais fortes. 1 hora. 60 minutos. 3.600 segundos enfrentando morte certa. E se eu recusar? Ele perguntou, sua voz surpreendentemente firme apesar do terror que sentia. A baronesa sorriu ainda mais amplamente. Se você recusar, interpretarei isso como admissão de que sua suposta inteligência é fraude, que você é covarde além de insubordinado. Nesse caso, você será açoitado publicamente, 50 chibatadas, e então vendido para as minas de sal da Sibéria, onde a expectativa de vida média é, acredito, cerca de 18 meses. Então, Dmitri Sokolov, você prefere morrer rapidamente mas com chance, por mais remota que seja, de sobreviver e prosperar? Ou prefere morte lenta e garantida em uma mina de sal? Ela inclinou-se para a frente. A escolha, meu caro servo inteligente, é sua. Demonstre essa inteligência excepcional que tanto o orgulha.
Os convidados da baronesa observavam com fascínio mórbido. Alguns pareciam genuinamente desconfortáveis com o espetáculo, mas nenhum protestou. Desafiar a baronesa Volkova em sua própria propriedade seria socialmente suicida. E além disso, a crueldade para com servos era tão comum na Rússia imperial que poucos membros da aristocracia a questionavam seriamente. Um dos convidados, um príncipe jovem de Moscou, fez uma aposta com seu vizinho sobre quanto tempo Dmitri sobreviveria. Dou-lhe 5 minutos antes que os cães o derrubem, ele disse casualmente, como se apostando em corrida de cavalos. Dmitri fechou os olhos por um momento, respirando profundamente o ar gelado. Ele pensou em sua mãe, morta há 8 anos, que sempre lhe dissera que inteligência era o único recurso que ninguém poderia tirar dele. Ele pensou em todos os servos que haviam sofrido sob o regime da baronesa, em todas as crueldades que havia testemunhado. E ele percebeu algo. A baronesa havia estruturado este teste esperando que ele falhasse, esperando criar espetáculo de morte e sofrimento para entreter seus convidados. Mas ela também havia, inadvertidamente, lhe dado algo: 60 minutos. 60 minutos para pensar, para observar, para encontrar solução para problema aparentemente impossível. Eu aceito o teste, Dmitri disse finalmente, abrindo os olhos e olhando diretamente para a baronesa. Houve algo em seu olhar, não desafio aberto, mas recusa silenciosa em ser quebrado, que fez o sorriso da baronesa vacilar por uma fração de segundo. Mas ela rapidamente recuperou sua compostura. Excelente. Guardas, preparem nosso corajoso contador. E alguém, por favor, cronometrem precisamente. Quero saber exatamente quanto tempo ele dura. Os guardas escoltaram Dmitri para a porta do cercado. Um deles, um homem mais velho com o rosto marcado por cicatrizes, sussurrou tão baixo que apenas Dmitri pôde ouvir. Que Deus esteja com você, rapaz. Então a porta foi aberta, Dmitri foi empurrado para dentro, e a porta foi trancada atrás dele. O teste impossível havia começado. Dmitri entrou no cercado e imediatamente se posicionou com as costas contra a cerca, criando pelo menos uma direção de onde os cães não poderiam atacá-lo. Os 8 borzóis, que haviam estado agitados mas relativamente contidos enquanto a porta estava sendo aberta, agora focavam sua atenção completamente no novo elemento em seu espaço. Eles não atacaram imediatamente, não eram completamente estúpidos, e apesar da fome desesperadora, ainda mantinham alguma hesitação natural sobre atacar um ser humano ereto. Mas essa hesitação, Dmitri sabia, duraria apenas momentos. Uma vez que um cão fizesse o primeiro movimento, os outros seguiriam, e ele seria dilacerado em minutos. Sua mente acelerou, processando tudo o que sabia sobre cães de caça. Borzóis eram criados para velocidade e coragem, para perseguir lobos através das estepes russas. Eram animais de matilha, mas também competitivos entre si. Estavam acorrentados, isso era crucial, com correntes que permitiam aproximadamente 3 metros de movimento radial de seus pontos de ancoragem. Dmitri rapidamente calculou mentalmente as zonas de perigo. Cada cão controlava um círculo de 3 metros de raio, mas as correntes estavam distribuídas ao redor do cercado de maneira que os círculos se sobrepunham em algumas áreas e deixavam pequenos espaços seguros em outras. Se ele pudesse mapear essas zonas e se mover entre elas. Mas antes que pudesse completar o pensamento, o maior dos cães, um macho massivo com cicatrizes antigas de combate, decidiu testar o intruso. Ele avançou, sua corrente se estendendo completamente, suas mandíbulas se abrindo para revelar dentes amarelados mas ainda mortalmente afiados. Dmitri esperou até o último segundo possível, então se lançou lateralmente, rolando na neve. O cão alcançou o fim de sua corrente exatamente onde Dmitri havia estado meio segundo antes, seu impulso fazendo-o cair desajeitadamente quando a corrente o puxou de volta. Os espectadores nas arquibancadas gritaram, alguns em decepção por terem perdido o gore esperado, outros em surpresa pela rapidez da reação de Dmitri. Interessante, a baronesa murmurou, inclinando-se para a frente com interesse renovado. Ele tem reflexos. Mas reflexos apenas prolongarão o inevitável. Vamos ver quanto tempo eles duram. Ela fez sinal para um servo que estava cronometrando. Quantos minutos? 2 minutos e 40 segundos, senhora baronesa, o servo respondeu. A baronesa sorriu. 57 minutos e 20 segundos restantes. Meus queridos convidados, continuem aquecendo-se com vodka. Temo que teremos um espetáculo longo pela frente. Dmitri, agora em uma posição diferente ao longo da cerca, rapidamente avaliou sua situação.
O primeiro ataque havia lhe dado informação crucial. Os cães estavam famintos e agressivos, mas não estavam coordenando ataques. Eles ainda operavam individualmente, cada um tentando alcançá-lo quando ele entrava em suas zonas de alcance. Isso era simultaneamente vantagem e perigo. Vantagem porque ele não enfrentaria 8 cães de uma vez, perigo porque significava que ele teria que permanecer constantemente atento a múltiplas direções. Ele começou a se mover lentamente ao longo do perímetro da cerca, observando meticulosamente onde cada corrente estava ancorada, calculando os raios de alcance. O segundo ataque veio de uma fêmea menor mas mais rápida, e desta vez Dmitri não foi rápido o suficiente. As mandíbulas da cadela fecharam-se em sua manga esquerda, rasgando o tecido pesado e arranhando superficialmente a pele por baixo. Dmitri gritou, não tanto de dor mas de choque, e instintivamente puxou seu braço, o movimento brusco combinado com o fim da corrente fazendo a cadela soltar. Mas agora havia sangue, não muito, apenas um arranhão superficial, mas sangue suficiente para que os cães pudessem cheirar. O nível de agitação dentro do cercado aumentou dramaticamente. Os rosnados se intensificaram, e os cães começaram a puxar suas correntes com força renovada. Primeiro sangue, um dos convidados anunciou, levantando seu copo em brinde macabro. 200 rublos dizem que ele não dura mais que 15 minutos. Outro convidado aceitou a aposta. A baronesa observava com olhos estreitados, tentando discernir o que, se alguma coisa, estava passando pela mente de seu servo. Ela havia projetado este teste para ser psicologicamente destrutivo, a esperança falsa de possível sobrevivência combinada com realidade de morte quase certa. Ela esperava ver Dmitri se desintegrar emocionalmente, chorar, implorar por misericórdia. Em vez disso, ele estava, pensando. Ela podia ver em sua postura, na maneira como seus olhos se moviam, que ele estava analisando, calculando, planejando. Dmitri, ignorando completamente os espectadores, estava de fato fazendo exatamente isso. O arranhão havia sido erro, mas também lição. Ele não podia simplesmente evitar os cães reativamente. Ele precisava ser proativo, precisava controlar o espaço e o tempo. Ele observou que os cães, apesar de sua fome, ainda tinham hierarquia de matilha. O macho grande com cicatrizes era claramente dominante, e alguns dos outros cães demonstravam submissão a ele através de linguagem corporal sutil. E então Dmitri teve uma ideia, arriscada, potencialmente fatal, mas possível. Se ele pudesse usar a dinâmica da matilha contra os próprios cães. Se ele pudesse fazê-los lutar entre si em vez de focarem nele. Seria manipulação psicológica delicada, e ele teria que fazer isso enquanto evitava ser morto, mas era a chance. Talvez a única chance. Dmitri começou a executar sua estratégia nascente com movimento cuidadosamente calculado. Ele se posicionou deliberadamente no ponto onde os raios de alcance de 2 cães se sobrepunham, o macho dominante e um macho menor e mais jovem que claramente tinha histórico de conflito com o líder, julgando pelas cicatrizes antigas em ambos os animais. Então, com timing preciso, ele provocou o macho jovem fazendo movimento súbito em sua direção, fazendo o animal lundir. No mesmo instante, ele se lançou para trás, para o raio do macho dominante, que interpretou a invasão de seu território como desafio do macho mais jovem. O que se seguiu foi exatamente o que Dmitri havia esperado. Os 2 cães colidiram em um novelo feroz de dentes e garras, suas correntes entrelaçando-se enquanto lutavam. O macho dominante era maior e mais experiente, mas o mais jovem tinha a energia da juventude e desesperação da fome. Eles rolavam na neve, transformando o branco pristino em mistura bagunçada de vermelho e cinza. Os outros 6 cães, excitados pela violência, começaram a ladrar furiosamente, alguns puxando suas correntes tentando se juntar à briga, outros recuando nervosamente. Os espectadores nas arquibancadas reagiram com exclamações de surpresa. O que ele fez? Um dos convidados perguntou, confuso. A baronesa Volkova, no entanto, compreendeu imediatamente. Seu rosto, usualmente uma máscara de controle gelado, mostrou algo próximo de admiração relutante. Ele os fez lutar entre si, ela disse em voz baixa, mais para si mesma que para os convidados. Inteligente. Muito inteligente. Mas ainda tem 52 minutos restantes, e os cães não lutarão para sempre. Havia algo em sua voz, talvez frustração por seu entretenimento planejado não estar indo como esperado, talvez curiosidade genuína sobre o que o servo faria a seguir. Dmitri não desperdiçou o tempo que havia comprado. Enquanto os 2 cães lutavam, ele rapidamente moveu-se ao redor do perímetro do cercado,
estudando as posições dos outros 6 cães e suas correntes. Ele notou algo crucial. A neve dentro do cercado estava irregular devido ao movimento constante dos cães nos dias anteriores. Em alguns lugares, a neve havia sido compactada, em outros, permanecia profunda e fofa. E embaixo da neve, ele podia ver ocasionalmente fragmentos de ossos velhos, restos de comida anterior dos cães. Uma ideia começou a se formar. Era grotesca, mas potencialmente eficaz. A luta entre os 2 machos terminou quando o dominante finalmente estabeleceu superioridade com mordida brutal no pescoço do desafiante. O macho mais jovem se submeteu, rolando de costas em gesto universal de rendição canina. O dominante o liberou, ambos os cães agora sangrando de múltiplas feridas, ofegantes de exaustão. Mas a fome ainda os motivava, e após breve pausa, ambos voltaram sua atenção para Dmitri, que havia usado os minutos da luta deles para reposicionar-se estrategicamente. 12 minutos, o servo responsável pela cronometragem anunciou. 48 minutos restantes. Dmitri fez inventário mental rápido de sua situação. Ele estava fisicamente intacto exceto pelo arranhão superficial no braço. Ele havia aprendido os padrões de ataque dos cães e mapeado mentalmente as zonas de perigo. Ele havia demonstrado que podia manipular os cães para lutarem entre si. Mas também estava ficando frio. O esforço físico constante em temperatura abaixo de 0 estava começando a cobrar seu preço. Suas mãos estavam ficando dormentes, seus movimentos ligeiramente mais lentos. Ele precisava mudar a dinâmica da situação mais fundamentalmente. Foi então que ele notou algo que os cães não haviam. Próximo ao centro do cercado, havia estaca de ancoragem que estava ligeiramente solta, provavelmente devido ao fato de que um dos cães havia puxado sua corrente repetidamente no mesmo ângulo por dias. A estaca não estava solta o suficiente para que um cão pudesse libertá-la simplesmente puxando, mas um ser humano com mãos e inteligência para usar a alavancagem, talvez. Se ele pudesse liberar aquela estaca, poderia redistribuir as correntes, criar zonas seguras maiores, talvez até mesmo usar uma corrente como arma defensiva ou ferramenta. Mas chegar àquela estaca significaria atravessar o centro do cercado, onde múltiplos raios de alcance se sobrepunham. Seria movimento extremamente perigoso, expondo-o a potencialmente 4 ou 5 cães simultaneamente. Dmitri calculou os riscos, observou os padrões de movimento dos cães, esperou pelo momento certo. Uma fêmea no lado oposto do cercado estava distraída, mastigando algo, aparentemente um osso velho que havia encontrado sob a neve. 2 outros cães estavam focados um no outro, tensão pós-luta ainda elevada. O macho dominante estava lambendo suas feridas. Agora, Dmitri sussurrou para si mesmo, e se lançou em um sprint através do cercado. Ele se moveu em padrão sinuoso, evitando os raios de alcance como dançarino navegando entre obstáculos. Um cão lunged, falhando por centímetros. Outro alcançou sua perna mas conseguiu apenas rasgar sua calça. E então ele estava lá, no centro, suas mãos agarrando a estaca solta. Ele puxou, usando todo o seu peso como alavanca. A estaca resistiu, então começou a se mover, milímetro por milímetro, saindo do solo congelado. Os cães, percebendo que algo significativo estava acontecendo, convergiram em sua direção tanto quanto suas correntes permitiam, um coro de rosnados e latidos enchendo o ar gelado. Com o último puxão desesperado, a estaca saiu completamente do solo congelado, e Dmitri caiu para trás na neve, a estaca de madeira pesada ainda em suas mãos. A corrente que estava presa a ela, conectada a um dos cães menores, uma fêmea nervosa que havia estado relativamente passiva até aquele momento, agora estava livre. O cão, de repente percebendo que não estava mais restrito ao seu raio fixo, ficou momentaneamente confuso, puxando experimentalmente e descobrindo que podia mover-se livremente. Isso criou nova dinâmica de caos dentro do cercado que Dmitri precisava navegar rapidamente. Mas antes que pudesse se levantar completamente, o macho dominante, que havia estado mais próximo quando Dmitri puxou a estaca, alcançou o limite de sua corrente e se lançou. Desta vez, havia menos espaço para manobrar. As mandíbulas do cão fecharam-se na panturrilha direita de Dmitri, e a dor que explodiu através de sua perna foi diferente do arranhão anterior. Isso era mordida profunda, dentes perfurando músculos. Dmitri gritou, um som de pura agonia que ecoou pelas arquibancadas e fez alguns dos convidados mais sensíveis desviar o olhar. Lá está! Um convidado exclamou, levantando-se de seu assento. O fim chegou. Nenhum homem sobrevive à mordida de Borzoi faminto. A baronesa permaneceu sentada,
mas seus dedos apertaram os braços de sua cadeira ornamentada. Havia algo próximo de decepção em sua expressão, não porque Dmitri estava prestes a morrer, mas porque a morte estava vindo antes do que ela havia previsto, antes que ela pudesse extrair todo o entretenimento possível da situação. 15 minutos e 30 segundos. Ela murmurou, verificando o cronômetro. Menos que eu esperava, honestamente. Mas Dmitri, mesmo através da névoa de dor, não estava aceitando derrota. Sua mão ainda segurava a estaca que havia arrancado do chão, e agora ele a usou não como ferramenta mas como arma. Com força nascida de adrenalina e desespero, ele bateu a estaca na cabeça do cão que mordia sua perna. Não forte o suficiente para matar ou mesmo ferir seriamente, ele não tinha ângulo nem força para isso, mas forte o suficiente para surpreender o animal. O cão soltou, recuando alguns passos, sacudindo a cabeça confusamente. Dmitri aproveitou aquele segundo de respiro para se arrastar para longe, sua perna direita agora deixando rastro de sangue na neve. A dor era intensa, mas sua mente médica, ele havia aprendido elementos básicos de primeiros socorros ajudando quando servos se machucavam, avaliou rapidamente que a mordida, embora profunda, não havia atingido a artéria principal. Ele estava sangrando, mas não morreria de perda de sangue nos próximos 45 minutos. Ele poderia continuar, embora seu movimento agora fosse significativamente limitado. A cadela cuja corrente Dmitri havia libertado estava agora criando problema diferente. Livre de sua restrição, ela começou a vagar pelo cercado, e os outros cães, vendo-a entrar em seus territórios, reagiam agressivamente. Pequenas escaramuças começaram a eclodir em múltiplos pontos do cercado. Isso era simultaneamente ajuda e perigo para Dmitri. Os cães estavam distraídos uns pelos outros, mas o cercado estava se tornando cada vez mais caótico, mais difícil de navegar. E sua mobilidade reduzida significava que ele não poderia confiar mais em movimentos rápidos para evitar ataques. Ele precisava de nova estratégia, e rápido. Enquanto se arrastava para trás até a cerca, usando-a como apoio para ficar em pé novamente, ele observou os ossos espalhados pela neve, restos de refeições anteriores dos cães. Uma ideia horrível mas potencialmente salvadora começou a se formar em sua mente. Era grotesca, desafiava toda sua sensibilidade humana, mas poderia funcionar. Ele começou a coletar ossos enquanto se movia ao longo da cerca, usando sua mobilidade reduzida como desculpa para movimentos lentos e deliberados que permitiam reunir os ossos sem parecer estar fazendo algo significativo. Os cães, temporariamente distraídos por suas próprias lutas hierárquicas, lhe deram aqueles minutos preciosos. Quando Dmitri havia coletado aproximadamente uma dúzia de ossos de tamanhos variados, ele executou a parte mais arriscada de seu plano. Ele deliberadamente se posicionou no centro do cercado novamente e começou a distribuir os ossos estrategicamente, jogando-os em diferentes direções, mirando locais específicos que ele havia mapeado mentalmente. Cada osso caía em território de um cão diferente, instantaneamente mudando a prioridade daquele cão de atacar intruso humano para proteger recurso alimentar. O resultado foi transformação dramática da dinâmica dentro do cercado. Os cães, confrontados com decisão entre atacar um ser humano, grande, potencialmente perigoso, exigindo cooperação de matilha, e proteger recursos alimentares individuais, imediatamente disponíveis, mas suscetíveis a roubo de outros membros da matilha, escolheram quase universalmente a última opção. Eles convergiram para seus respectivos ossos, pegando-os em suas mandíbulas e recuando para cantos defensivos, rosnando avisos para qualquer outro cão que se aproximasse demais. O cercado transformou-se de arena de caça coordenada em coleção de territórios individuais defendidos ferozmente. Eles convergiram para seus respectivos ossos, pegando-os em suas mandíbulas e recuando para cantos defensivos, rosnando avisos para qualquer outro cão que se aproximasse demais. O cercado transformou-se de arena de caça coordenada em coleção de territórios individuais defendidos ferozmente. 22 minutos, o cronometrista anunciou, sua voz carregando nota de incredulidade. A baronesa Volkova levantou-se de sua cadeira, descendo alguns degraus da arquibancada para ter visão mais próxima. Seu rosto era máscara de conflito emocional, frustração porque seu espetáculo planejado não estava indo como previsto, mas também algo próximo de fascinação intelectual. Ele está manipulando seus instintos, ela disse em voz alta, mais análise que comentário. Transformando sua fome de aliada minha em problema dele para obstáculo entre eles mesmos. Dmitri,
Ainda de pé no centro do cercado, mas agora relativamente seguro, enquanto os cães estavam obcecados com seus ossos, permitiu-se momento breve de alívio. Sua perna pulsava com dor intensa, e ele podia sentir sangue morno encharcando sua calça, mas ele estava vivo. Ele havia sobrevivido 22 minutos do que deveria ter sido sentença de morte. 38 minutos restantes. Ele podia fazer isso. Ele tinha que fazer isso. Mas a baronesa, observando de sua nova posição mais próxima, não estava disposta a permitir que seu servo transformasse seu teste impossível em triunfo. Ela virou-se para um de seus guardas. Os cães estão distraídos por ossos velhos. Isso não foi parte do meu design. Remova os ossos. Agora. O guarda hesitou, olhando para o cercado cheio de cães agressivos. Senhora baronesa, entrar lá com os cães. A baronesa cortou-o com olhar gelado. Não precisa entrar. Use as lanças. Fesguem os ossos e puxem-nos para fora através das aberturas na cerca. Dmitri, ouvindo a ordem, sentiu seu coração afundar. É claro que a baronesa não permitiria que sua manipulação inteligente da situação continuasse indefinidamente. Ela havia criado este teste não apenas para matá-lo, mas para quebrar seu espírito, fazendo-o acreditar que poderia sobreviver e então arrancando essa esperança. Os guardas começaram a trabalhar, usando lanças longas para fisgar ossos e puxá-los através de aberturas na cerca. Os cães, vendo seus recursos sendo roubados, tornaram-se imediatamente mais agitados. Com os ossos sendo sistematicamente removidos, a proteção temporária que haviam fornecido a Dmitri evaporou rapidamente. Os cães, frustrados e ainda desesperadamente famintos, voltaram sua atenção coletiva para o único alvo restante no cercado. A cadela livre começou a círculos ao redor de Dmitri, testando defesas, procurando abertura. Os outros 7 cães, ainda restritos por suas correntes mas agora sem distrações, puxavam contra suas restrições com vigor renovado. Dmitri sabia que não poderia continuar simplesmente evitando os cães. Sua perna ferida tornava movimento rápido impossível, e os cães estavam ficando mais coordenados em seus ataques à medida que a frustração aumentava. Ele precisava de abordagem diferente. Suas aulas há muito tempo com o velho capelão haviam incluído não apenas leitura e escrita, mas também histórias. Histórias de santos que domavam leões, de profetas que caminhavam ilesos através de fornalhas ardentes. Fé move montanhas, o capelão costumava dizer. Dmitri não tinha certeza se tinha fé, mas ele tinha algo talvez igualmente poderoso: compreensão de psicologia animal. Ele parou de recuar. Em vez disso, ele ficou parado, permitindo-se ocupar totalmente o espaço que habitava. Ele fez sua postura maior, mais ameaçadora, apesar da dor em sua perna. E então ele começou a vocalizar, não gritos de medo ou súplicas por misericórdia, mas rosnados profundos que imitavam os próprios sons dos cães. Era tática arriscada que dependia de conceito etológico específico. Cães, especialmente cães de matilha, respondem a sinais de dominância. Um animal que age como presa será tratado como presa. Mas um animal que age como predador, isso cria hesitação. A cadela livre aproximou-se, mas quando Dmitri virou-se para encará-la diretamente, mantendo contato visual e emitindo rosnado gutural, ela recuou ligeiramente, orelhas achatando-se contra sua cabeça em sinal de incerteza. Não era submissão. Ela ainda estava perigosa, ainda faminta, mas era hesitação. E hesitação comprava tempo. 28 minutos. O cronometrista chamou. 32 minutos restantes. Dmitri podia ver nos rostos dos espectadores que eles não esperavam que ele durasse tanto. Apostas estavam sendo reajustadas, conversas sussurradas ocorrendo. A baronesa Volkova, no entanto, não estava satisfeita. Ela havia prometido a seus convidados entretenimento, e embora a resistência de Dmitri fosse impressionante, não estava fornecendo a violência espetacular que eles esperavam. Ela desceu mais degraus, agora de pé diretamente ao lado da cerca, próxima o suficiente para ouvir os rosnados dos cães e a respiração trabalhosa de Dmitri. Você é resiliente, Dmitri Sokolov, ela disse, sua voz carregando através do cercado, mais do que eu antecipei. Mas resiliência não é vitória. Você está sangrando, enfraquecendo. Quanto tempo você realmente acredita que pode manter essa farsa de dominância? Dmitri não respondeu verbalmente. Manter seu foco nos cães era muito crítico. Mas ele olhou brevemente para a baronesa, e havia algo em seus olhos que a fez recuar involuntariamente meio passo. Não era ódio, embora certamente houvesse lugar para ódio. Era algo mais perturbador, era pena. Ele sentia pena dela, dessa mulher que tinha tudo,
riqueza, poder, beleza, mas cuja alma estava tão vazia que ela precisava criar jogos cruéis para sentir algo próximo de propósito. E de alguma forma, essa pena era mais insultante para a baronesa do que qualquer palavrão poderia ter sido. Ela virou-se abruptamente para seus guardas. Soltem outro cão. Os guardas trocaram olhares nervosos. Senhora baronesa, um começou cautelosamente. O teste foi definido como 8 cães por 1 hora. Soltar 9º cão seria exercício de minha autoridade absoluta sobre minha própria propriedade. A baronesa interrompeu geladamente. Há mais cães no canil. Tragam um. Agora. Os guardas não tinham escolha senão obedecer. Um deles correu em direção ao canil enquanto os convidados murmuravam entre si, alguns claramente desconfortáveis com a mudança das regras no meio do teste. Dmitri, ouvindo isso, sentiu algo próximo de calma aceitação descer sobre ele. Ele havia jogado tão bem quanto qualquer pessoa poderia jogar jogo impossível. Ele havia sobrevivido quase 30 minutos contra probabilidades absurdas. Se a baronesa precisava mudar as regras para derrotá-lo, então de certa forma ele já havia vencido. Não o teste conforme definido, mas batalha mais profunda de vontades. Mas ele não estava pronto para morrer. Não ainda. Não enquanto ainda respirava. O guarda retornou com o 9º cão, outro borzoi macho, este fresco e bem alimentado do canil regular, não faminto como os outros, mas treinado para caçar e matar. Ele foi introduzido no cercado sem corrente, completamente livre para atacar. Os outros 8 cães, vendo o novo competidor entrar em seu território, reagiram com hostilidade imediata, mas o recém-chegado era maior que a maioria deles e não estava enfraquecido por dias de inanição. Ele ignorou os outros cães, focando-se imediatamente em Dmitri com inteligência predatória que vinha de treinamento e disciplina, não apenas fome desesperada. Agora, a baronesa disse com satisfação, vejamos quanto tempo dura sua dominância performática. Mas mesmo enquanto ela falava, algo inesperado aconteceu. Um dos convidados, um conde mais velho que havia permanecido silencioso durante todo o espetáculo, levantou-se de seu assento e desceu às arquibancadas. Ele era homem de talvez 60 anos, com barba branca e olhos que haviam visto muitas coisas em sua vida. Ele aproximou-se da baronesa e falou em voz baixa mas clara o suficiente para que outros próximos pudessem ouvir. Elizaveta Petrovna, isto ultrapassou o entretenimento e entrou em domínio de crueldade sem propósito. O servo passou no seu teste conforme originalmente declarado. Ele sobreviveu à tarefa impossível. Mudar as regras agora é antidesportivo. A baronesa Volkova virou-se para encarar o conde que havia ousado questioná-la publicamente, seus olhos estreitando-se perigosamente. Conde Volkonsky, ela disse, sua voz suave mas carregada de ameaça implícita. Não me lembro de ter solicitado sua opinião sobre como conduzo assuntos em minha própria propriedade. O conde não recuou, mantendo-se firme com dignidade que vinha de décadas navegando política perigosa da corte imperial. Você não solicitou, ele concordou calmamente. Mas a ofereço mesmo assim. Você nos convidou como testemunhas deste teste. Isso nos torna, em certo sentido, participantes, não apenas espectadores. E como participante, devo observar que o que começou como demonstração de supremacia transformou-se em algo que reflete mal sobre todos nós presentes. Outros convidados começaram a se mexer desconfortavelmente em seus assentos. Alguns pareciam concordar com o conde, embora fossem cautelosos demais para dizer algo. Outros claramente queriam que o espetáculo continuasse, sua sede de entretenimento violento superando qualquer consideração ética. A baronesa pôde sentir o consenso social da situação mudando, e isso a irritou profundamente. Ela havia criado esta situação inteira para demonstrar seu poder absoluto, e agora esse velho tolo estava transformando-a em questão de moralidade pública. Dentro do cercado, Dmitri estava completamente focado no 9º cão, o recém-chegado que agora circulava ao seu redor com precisão predatória. Este cão era diferente dos outros, não estava motivado por fome desesperada mas por treinamento e instinto de caça. Ele se movia com confiança que vinha de saber que era predador superior. Dmitri tentou sua tática anterior de rosnados e postura dominante, mas o cão não estava impressionado. Ele havia sido treinado para derrubar lobos, um ser humano ferido não era ameaça significativa. O ataque veio rápido e calculado. O cão fingiu movimento para a esquerda, fazendo Dmitri girar sua postura defensiva naquela direção, então atacou pela direita, mirando o mesmo perna que já estava ferida. Dmitri tentou se mover, mas sua mobilidade reduzida o traiu.
As mandíbulas do cão fecharam-se em sua panturrilha, exatamente onde a mordida anterior havia ocorrido, e a dor que explodiu através de seu corpo foi tão intensa que sua visão ficou branca momentaneamente. Ele caiu de joelhos na neve, e o cão, sentindo vitória, intensificou seu ataque, puxando e sacudindo, tentando derrubar Dmitri completamente. Foi naquele momento que algo extraordinário aconteceu, algo que ninguém, incluindo Dmitri, esperava. A cadela que Dmitri havia libertado anteriormente ao puxar a estaca de ancoragem, a mesma fêmea nervosa que havia estado relativamente passiva durante a maior parte do teste, de repente atacou. Mas ela não atacou Dmitri. Ela atacou o nono cão, o recém-chegado que estava mordendo Dmitri. Ela se lançou no macho maior com ferocidade nascida de, o quê? Proteção territorial. Resposta a alguma hierarquia de matilha que havia se formado durante a última meia hora. Ou algo mais inexplicável, alguma ligação que havia se formado entre ela e o ser humano que a havia libertado. O nono cão, surpreendido pelo ataque de flanco, soltou Dmitri e se virou para enfrentar a cadela. Eles colidiram em confusão de pelos e dentes, rolando na neve enquanto outros cães ladravam freneticamente. Dmitri, livre momentaneamente, se arrastou afastando-se, sua perna agora sangrando profusamente. Ele podia sentir fraqueza vindo de perda de sangue, sua visão começando a estreitar nas bordas. 36 minutos, ele ouviu o cronometrista anunciar, a voz parecendo vir de muito longe. 24 minutos restantes. Uma eternidade. Uma vida inteira. A luta entre a cadela e o nono cão foi brutal mas breve. O macho era maior e mais forte, e apesar da coragem da cadela, ele a dominou rapidamente, fechando mandíbulas em sua garganta até que ela ficou parada. O silêncio súbito após seus rosnados morreram foi de alguma forma mais alto que qualquer som que havia vindo antes. O macho vencedor se levantou, sacudindo o sangue de seu pelo, e virou sua atenção de volta para Dmitri, que estava agora apoiado contra a cerca, lutando para permanecer consciente. Mas antes que o cão pudesse atacar novamente, o conde Volkonsky fez algo sem precedentes. Ele caminhou diretamente até a porta do cercado e, ignorando protestos indignados da baronesa, destrancou-a e abriu-a. Chega, ele declarou com autoridade que admitia sem argumento. Este homem demonstrou coragem e inteligência além de qualquer expectativa razoável. Ele sobreviveu ao seu teste impossível. Se você deseja continuar este massacre, baronesa, então deve encontrar nova audiência, porque eu não participarei mais, e duvido que muitos de seus outros convidados também desejem. A baronesa Volkova ficou imóvel por longo momento, seu rosto uma máscara de fúria glacial. Ela olhou ao redor para seus outros convidados e viu que, de fato, muitos estavam se levantando, preparando-se para partir, suas expressões variando de alívio a desconforto. Ela havia perdido o consenso social, perdido o controle da narrativa. Se ela continuasse agora, seria vista não como senhora poderosa demonstrando autoridade, mas como mulher cruel incapaz de manter palavra. E na sociedade aristocrática da Rússia imperial, reputação era tudo. Muito bem, ela disse finalmente, sua voz controlada mas vibrando com raiva reprimida. Guardas, retirem o servo do cercado. E levem-no para a enfermaria. Aparentemente temos médico veterinário em residência que pode tratar ferimentos de cachorro. O insulto final era deliberado, comparando Dmitri a animal, mas era admissão de derrota. Ela havia feito promessa pública, se ele sobrevivesse, seria elevado. E embora tivesse tentado mudar as regras, testemunhas demais haviam visto, opinado, transformado isso em questão de honra da baronesa. Guardas entraram cautelosamente no cercado, usando lanças para manter os cães à distância enquanto levantavam Dmitri, que agora estava semiconsciente de perda de sangue e choque. Enquanto o carregavam para fora, o conde Volkonsky colocou sua própria capa de pele sobre os ombros do jovem servo ensanguentado. Você é homem corajoso, ele sussurrou, baixo o suficiente para que apenas Dmitri pudesse ouvir. Mais corajoso que muitos nobres que conheci. Lembre-se disso nos dias que virão. 3 semanas se passaram desde o teste no cercado. Dmitri havia passado os primeiros 10 dias oscilando entre vida e morte, suas feridas de mordida infectadas apesar dos melhores esforços do médico da propriedade. Febre havia se apoderado dele, e em seus delírios ele via os cães novamente, sentia suas mandíbulas fechando-se, ouvia rosnados eternos. Mas gradualmente, com cuidado constante e constituição surpreendentemente forte, ele havia se recuperado. Cicatrizes permaneceriam, profundas sulcos em sua perna direita onde dentes haviam perfurado músculo,
marcas menores em seu braço. Mas ele sobreviveria, caminharia novamente, viveria. Durante sua recuperação, a história do teste havia se espalhado muito além da propriedade Volkova. Convidados que haviam testemunhado o evento haviam contado a outros, e a história havia crescido na recontagem. Algumas versões faziam Dmitri parecer quase sobre-humano em sua resistência, outras focavam na crueldade da baronesa, e algumas sussurravam sobre a cadela que havia sacrificado sua vida para proteger o servo. Na corte imperial em São Petersburgo, a história chegou aos ouvidos da própria imperatriz Catarina II, que estava particularmente interessada em questões de reforma da servidão e tratamento de camponeses. A baronesa Volkova descobriu-se em posição delicada. Ela havia publicamente prometido elevar Dmitri à posição de administrador-chefe se ele sobrevivesse. Quebrar aquela promessa agora, após a história ter se tornado tão amplamente conhecida, seria suicídio social. Mas elevar servo que havia, de certa forma, derrotado ela em seu próprio jogo. Isso também era intolerável. Por 2 semanas, enquanto Dmitri recuperava-se na enfermaria, ela considerou suas opções, sua mente afiada procurando solução que preservaria seu poder enquanto aparentemente honraria sua palavra. A solução que ela finalmente desenvolveu era caracteristicamente inteligente e cruel. Quando Dmitri finalmente pôde sair da cama, mancando mas vivo, ele foi convocado ao escritório privado da baronesa. Ela estava sentada atrás de sua escrivaninha, como havia estado naquela noite fatídica 3 semanas antes, mas agora havia documentos espalhados na superfície. Dmitri Sokolov, ela começou, sua voz profissionalmente fria. Você sobreviveu ao meu teste, embora deva notar que as circunstâncias de sua sobrevivência foram irregular. Não obstante, promessa é promessa, e Volkova não quebra a palavra. Ela empurrou um documento através da mesa. Estes são papéis de libertação. A partir deste momento, você não é mais servo desta propriedade. Você é homem livre. Dmitri olhou para os papéis com descrença. Liberdade. Isso era o que ele havia ganho. Era mais do que ele ousara sonhar. Mas a baronesa não havia terminado. Além disso, ofereço-lhe posição de administrador-chefe, conforme prometido, com salário de 100 rublos por mês, fortuna considerável para alguém de seu histórico. Ela pausou, deixando as palavras penderem no ar. Ah, naturalmente, condição. Qual condição, senhora baronesa? Dmitri perguntou, sua voz cautelosa. A baronesa sorriu, e era sorriso que nunca tocava seus olhos. A condição é que você deve continuar vivendo e trabalhando nesta propriedade, sob minha supervisão. Como homem livre, sim, mas como homem livre que eu verei todos os dias, que será lembrado constantemente de que deve sua libertação à minha generosidade. Você entende? Você será livre, mas sua liberdade será para sempre associada a mim, para sempre grata a mim. É forma de propriedade mais refinada que servidão legal. Dmitri compreendeu perfeitamente. A baronesa não podia controlá-lo através de lei mais, mas ela planejava controlá-lo através de gratidão obrigatória e proximidade constante. Ela transformaria sua vitória em outra forma de derrota. Ele olhou para os papéis de libertação, então de volta para o rosto da baronesa, e tomou decisão que mudaria sua vida. Senhora baronesa, ele disse calmamente, agradeço pela oferta de posição, mas devo recusá-la. A baronesa piscou, genuinamente surpreendida pela primeira vez em anos. Recusar. Você recusa a posição que pagaria mais em mês que maioria dos servos ganha em ano. Você recusa a liberdade. Dmitri acenou. Aceito a liberdade gratamente. Mas recuso a posição. Porque você está certa. Trabalhar aqui, vê-la todos os dias, ser lembrado constantemente desta transação, isso não seria liberdade real. Seria apenas prisão diferente. Ele pegou os papéis de libertação, segurou-os contra o peito. Com sua permissão, deixarei esta propriedade hoje. Buscarei fortuna em outro lugar. A baronesa ficou parada por momento, então algo extraordinário aconteceu. Ela riu. Não foi riso de humor, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que havia finalmente encontrado alguém que não podia quebrar, não podia controlar, não podia possuir. Você é tolo, Dmitri Sokolov, ela disse, mas havia algo próximo de respeito em sua voz. Homem livre sem dinheiro, sem conexões, com perna permanentemente aleijada, partindo no meio do inverno russo. Você provavelmente morrerá na estrada antes de alcançar cidade mais próxima. Talvez, Dmitri concordou. Mas morrerei livre. E isso, senhora baronesa, é algo que você, com toda a sua riqueza e poder,
nunca experimentará. Porque você é prisioneira de sua própria crueldade, de sua necessidade constante de dominar e controlar. Eu posso deixar esta propriedade. Mas você nunca poderá deixar a prisão que construiu dentro de si mesma. Eram palavras perigosas para dizer a alguém que ainda tecnicamente tinha poder sobre ele até que ele deixasse a propriedade, mas Dmitri as disse de qualquer maneira. A baronesa não respondeu. Ela simplesmente gesticulou para a porta, dispensando-o. Enquanto Dmitri mancava para fora do escritório, ela permaneceu sentada, olhando para o espaço vazio onde ele havia estado, suas mãos tremendo ligeiramente, de raiva ou de algo mais profundo, ela não poderia dizer.